Graça e paz, amados, moçada abençoada. Estamos aqui dando continuidade, né, no estudo do livrinho, né, da EBD, da Escolinha Bíblica Dominical. Então hoje é a segunda parte, né, que estamos estudando, que é o Uzias, né, rei que se tornou muito forte. Está em segundo Crônicas de 26, capítulo 26, de 1 a 23, né? Então, o que nós vimos domingo passado? Falamos dos pontos positivos, né, de Uzias. Lembra que o Amazias, pai dele, né, ele assumiu com 16 anos, porque o Amazias, pai dele, foi assassinado, então entrou o filho, que era o Uzias, 16 anos de idade, bem novinho. E aí ele começou muito bem, né? Os pontos positivos aqui só tem adjetivos para Uzias, ó. Ele reconquistou valores perdidos, né? Alguns pontos aqui, vou fazer uma resenha bem rápido. O reino estava muito mal, né? O pai dele tinha se afastado de Deus, né? Então a idolatria imperava em Israel, né? E aí o pai dele foi assassinado. Aí, o que o Uzias fez? Ele mudou, né? Ele reconstruiu, ele procurou seguir a vereda do profeta, né, Isaías, que é o que acompanhava ele, né? Procurou buscar a Deus na vida diária, aproximou-se do profeta Zacarias e confiou nos seus ensinos sobre as visões divinas. Que mais ele fez? Ele reconstruiu as cidades e reintegrou o reino de Judá. Ele resgatou a moral nacional, que estava em baixa. Ele reparou os muros da cidade e fez construir várias torres, né, de vigia, né, para vigilância contra a invasão dos inimigos. Ele organizou, né, o seu exército, né? Os organizou numerosos e bem treinados, né, soldados do seu exército. Ele fez equipamento bélico, ele era moderno, né? O exército de Uzias era moderno e avançado. Ele fez fábrica de artefatos bélicos, também instalou em Jerusalém. Então, o seu começo do seu reinado, tudo com Deus em primeiro lugar. Aqui está indo maravilhosamente bem, né? Ele cavou poços e incentivou a produção agropecuária, né? Ele amenizou os efeitos da seca. Uzias fez cavar muitos poços em regiões carentes de água para minimizar os sofrimentos naquelas regiões, né? Favoreceu a agropecuária. Então, resumindo aqui, na parte 1, sem dúvida, Uzias era um homem de visão e ação. Agora, nós vamos para os pontos negativos de Uzias. É triste pensar que o rei Uzias, que era tão bem sucedido em tudo que fazia, iria terminar os seus dias sendo mais um daqueles que começaram bem e terminaram mal. Uzias, ele teve aquela atitude ousada que não agradou a Deus. Aqui começou. Segundo Crônicas 26, 16, olha que triste. Aqui, ó. Porém, quando se tornou assim poderoso, Uzias ficou cheio de orgulho, e essa foi a sua desgraça. Ele pecou contra o Senhor, seu Deus, pois entrou no templo para queimar incenso no altar do incenso. Isso só poderia entrar, era só os sacerdotes. Então o orgulho dele tomou tanto conta da cabeça dele, subiu para a cabeça, né, a soberba, que ele queria ele mesmo no altar e não pode. As escrituras sagradas é bem claro, só os sacerdotes. Então aqui com isso cresceu-lhe a vaidade, o orgulho e a arrogância, né? Nesse estado de espírito, o rei adentrou o templo
para ele próprio queimar o incenso no altar do Senhor. Erro gravíssimo do rei Uzias, gravíssimo perante a Deus. Somente os sacerdotes podem fazer isso. Então, o que a gente pode trazer dessa soberba, dessa arrogância de Uzias, né? Que aqui já começou os pontos negativos dele. Uma aplicação para a gente que dos dias atuais que vivemos. Hoje a gente tem que tomar muito cuidado com a questão do dinheiro, do sucesso. Ainda mais vocês, moçada, né? Que tá aí na diretriz aí, né? Da faculdade, alguns finalizando, outros começando, já tá com uns planos, né? Em mente, e vai chegar um tempo que vai chegar o grande desafio, né? Então, quando vocês estiverem no auge, vocês têm que se atentar muito e tomar cuidado que o dinheiro e o sucesso, né, e o poder não suba para a tua cabeça. Então, o que vocês têm para que consigam equilibrar isso aí? Lute para permanecer sempre o quê? Humilde. Lembra lá de trás, da onde você começou, e você seja sempre assim, humilde. Isso é para todos nós, tá? Humilde especialmente diante de Deus, que aí você, com certeza, o Senhor vai te dar muita prosperidade, porque você colocou Deus em primeiro lugar na sua vida, né? Então, continuando com os pontos negativos de Uzias, a reação precisa dos ministros de Deus foi iminente. Eles foram rápido, né, para não permitir que o rei Uzias continuasse, né, com a tua arrogância, querendo queimar incenso no altar do incenso, né? Então, 80 sacerdotes liderados pelo sacerdote Azarias entrou atrás do rei e repreendeu severamente, né, por tal atitude indevida. Olha só, mostrando que estava interferindo em ofício de competência exclusiva dos sacerdotes e não do rei. Então, indignado com a resistência sacerdotal, Uzias não se humilhou, ele continuou duro na queda, ele continuou com orgulho em alta, né? Mesmo com os sacerdotes ali exortando, chegando nele, ele continuou com a sua imponente, mas insistiu ainda no erro do qual havia sido advertido. Ele continuou ainda a persistir no erro. Ele queria queimar incenso no altar de incenso. Diante de tudo isso, o que aconteceu no exato momento? Deus o castigou. São as consequências do erro. Ele estava indo tão bem com Deus, aí Deus deu um castigo para ele. Qual que foi a consequência? A lepra. A lepra saiu, né, na testa, na presença de todos os sacerdotes que lá estavam com ele. Aí, quer dizer, humilhado e leproso, o rei Uzias foi posto para fora do santuário. Perdão. Para fora do santuário. Aí, em cumprimento, né, ele foi posto para fora do santuário, em cumprimento da lei mosaica acerca dos leprosos, né? Aí ele passou os seus últimos dias morando separado da família, da comunidade e do estado. O que aconteceu com ele? Esvaneceu a glória de Uzias. E Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Deus põe, Deus tira. Colocou ele, começou bem, com as qualidades, obedecendo a Deus. Depois, na hora que ele chegou no ponto, que ele chegou nas conquistas que Deus permitiu dele como gestor em Israel, aí era para ele continuar na humildade. Não, aí subiu para a cabeça e aconteceu esse desastre todo aqui. E aí o que aconteceu? Ele foi retirado do posto com uma doença e ficado, naquela época você ficava isolado por causa da lepra. E o filho dele deu sequência no reinado. Aí o que a gente tem uma aplicação para a gente? Não hesite em reconhecer seu erro. Você errou. Já
procura se redimir o mais rápido possível. Pede perdão. Deus está atento a você, está guardando o seu arrependimento verdadeiro, para que Ele te recoloque, para que Ele te restaure, te renove. Então, não hesite em reconhecer seu erro, mesmo que seja necessário humilhar-se. Precisar se humilhar, lembra que os humilhados serão exaltados. Esse é o versículo bíblico. Então, precisamos nos humilhar? Vamos nos humilhar para Deus. Deus, estou aqui, eis-me aqui, me ajuda. Estou aqui pedindo perdão. Levanta novamente, me levanta, me mostra. Ele vai fazer isso. Então não deixa a soberba e o orgulho e a arrogância tomar conta, porque senão as consequências podem ser trágicas. Então essa é uma aplicação pra gente. Não hesite em reconhecer seu erro, tá? Agora, pra gente fechar aqui a conclusão. Uzias buscou a Deus com propósito no início, começo do seu reinado, né? Ele andou pela vereda da retidão e gozou de boa prosperidade no seu governo. Só que, com o passar do tempo, achando-se bastante forte, Uzias se exaltou no coração, deixando orgulho, vaidade e arrogância subirem a sua cabeça. Desprezou a Deus e o ministério sacerdotal. Aí está o erro dele gravíssimo. Ele próprio tentou oficiar a queima de incenso no altar do Senhor. Gravíssimo. E isso lhe acarretou a ruína total. Fora a doença, né, que a lepra não tinha cura. Então, o que a gente aprende junto, né? Aprendemos que junto a Deus, gozamos as bênçãos de Deus. Mas longe de Deus, somente a destruição. Aqui, ó, 1 Pedro 5,6... Abram suas Bíblias aí, 1 Pedro 5,6. Olha o que Deus fala para nós. Portanto, sejam humildes debaixo da poderosa mão de Deus, para que Ele os honre no tempo certo. E uma aplicação, o que a gente pode aplicar para a nossa vida diante desse estudo, né, de Uzias? Exaltação, vaidade e orgulho são as armas do inimigo para confrontar nós. Ele sabe que a nossa carne é frágil, ele sabe que a gente tem que ficar sustentado, a gente tem que sustentar no Espírito Santo de Deus, porque são muitas as novidades, não. As tentações, as coisas que aparecem aos nossos olhos, né? As coisas que despertam, que a gente estala o olho. Tem muitas coisas que o inimigo sabe como chegar em você. Ele sabe como pode pegar a tua atenção, como pode desviar você. Por isso que nós temos que estar firme no Espírito Santo de Deus. Não podemos fraquejar. Precisamos ter uma vida contínua com o Senhor, para que a gente consiga, a tentação vir e a gente conseguir vencer as tentações. Então, com isso entra o que? Se a gente errar e falhar? Vaidade, orgulho, que são as armas do inimigo para o meu fracasso, para o seu fracasso. Então tem que tomar cuidado, né? Como servo de Deus, nós precisamos estar o quê? Antenados diariamente com o Espírito Santo. E outra aplicação para nós, precisamos buscar continuamente a Deus e estreitar a nossa comunhão com Ele, né? Essa é a fonte da verdadeira e abundante vida. Essas coisas vão mudar? Moçada abençoada, vai mudar? Não. Essas coisas Deus vai permitir na tua vida que venha. Aí cabe a você manter humilde, continuar humilde, mesmo sendo bem sucedido, próspero. Mantenha a humildade que você só tem a ganhar. Não deixe subir para a cabeça, que se subir para a tua cabeça você vai mudar. E muitos mudam e se afastam de Deus e, hora que vê, está caminhando com o espírito do mundo. O espírito do mundo vocês sabem muito bem qual que é.
é o inimigo. Amém, amados? Fortaleça vocês, Espírito Santo, te dê a paz no coração e muita sabedoria do alto, muito temor a Deus, para que vocês consigam discernir as coisas do alto que Deus quer para a tua vida e as coisas da carne que não agrada a Deus e que leva você à ruína. Amém? Logo, logo voltamos com a Escolinha Bíblica Dominical. Fiquem com Deus e bom domingo. Abraço.